Olá! Qual o significado das ocupações de escolas por secundaristas e das universidades por seus estudantes? Por que se vende a imagem de que eles não sabem contra o que se rebelam? Por que governadores se unem a grupos de direita criando milícias para promover desocupações? Os alunos preocupados com a escola pública, com seu próprio futuro e com o ensino que querem, estão no seu direito de protestar. O que eles fazem é um exercício de democracia a que várias instâncias de poder no nosso país não parecem dispostas a exercer. A ocupação na educação, o grito dos estudantes. Esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O pai ou a mãe ou qualquer pessoa da família estaria vivenciando, de fato, essa luta e a beleza que é a construção da educação de qualidade. Tem dia que não tem nem copo descartável para tomar água na escola, ela tem que levar de casa. O ano está acabando e não teve diálogo, não teve assembleia, não teve reunião, não teve nada. Governo e a mídia tradicional se unem para tentar desmoralizar estudantes e o movimento de ocupação de escolas e universidades pelo Brasil inteiro. Acusam partidos de esquerda de doutrinação e menosprezam o conhecimento dos secundaristas. Parece que Michel Temer não sabe ou não quer saber que país é este. Começou no Paraná, com estudantes secundaristas. Em poucos dias, quase 1.000 instituições de ensino estavam ocupadas por estudantes em todo o Brasil. Das ruas, das praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Universidades, escolas técnicas, federais e estaduais, escolas de ensino médio se uniram contra a medida provisória 746 e a PEC 241, agora batizada de PEC 55. A morte de um aluno, esfaqueado durante uma briga numa escola ocupada em Curitiba, reforçou a tese de que alunos baderneiros estariam por trás do movimento. A resposta veio no depoimento emocionado de Ana Júlia, na Assembleia Legislativa do Paraná. Aos 16 anos, a estudante desafiou o plenário. E nós estamos lá porque nós nos preocupamos com esse país. Ontem, eu estava no velório do Lucas. E eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E vocês querem me dizer? Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. De baderneiros a massa de manobra. Depois da fala de Ana Júlia, a tese era de manipulação do movimento. Na tentativa de desacreditar os alunos, os governantes e a mídia tradicional acusaram partidos políticos de esquerda de doutrinar os estudantes, que não teriam conhecimento e nem condições políticas de articular o protesto. O governo federal, autor da MP e da PEC, ironizou os estudantes. E aí eu vejo movimentos, etc., devia ser por lei. Ora bem, produziu ou não produziu efeito a proposta, a medida provisória? Produziu. Estão discutindo, estão até, como eu disse há pouco, usando argumentos físicos. Porque eu ouvi uma entrevista, uma ocasião, desses que ocupam, né? Você sabe o que é uma PEC? Né? PEC é proposta de ensino comercial. Contamos ainda com um presidente que, além de golpista, desmoraliza a juventude e diz que ela nem sabe pelo que está lutando. Nós sabemos por que estamos aqui. Ele que não sabe o que é voto. Na falta de diálogo, mais uma vez foi usada a violência para impedir ocupações e para acabar com elas. Mas os alunos prometem resistir. Muitos morreram! Muitos morreram! Pelo livre direito de manifestação! Pelo livre direito de manifestação! E nós seguiremos resistindo! E nós seguiremos resistindo! Nossa convidada de hoje é Maria Heder, professora e coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Tudo bem, Maria? Tudo bem. Prazer ter você de volta aqui. Igualmente. Que lição a gente pode tirar desse comportamento do Michel Temer, ironizando, tratando com ironia uma questão tão fundamental para o futuro dessa geração toda? É inaceitável esse tipo de comportamento, até porque é na escola que nasce a formação crítica, o indivíduo que precisa conhecer história, ter noção de política de todos os lados, para lutar pelos seus direitos e ser um cidadão e fazer as suas escolhas. E é inaceitável um presidente ter esse tipo de declaração, é inaceitável de qualquer um, mas vindo de um presidente mostra uma tamanha ignorância e até desrespeito com os que estão no coração da escola, os estudantes, e até o modo, né, utilizado, aqueles que ocupam. Uma falta de respeito, eu diria, e quanto, na verdade, os estudantes, as estudantes e os estudantes lutam pelos seus direitos e sabem muito bem o que é uma PEC, quais são os seus direitos de participação, liberdade de associação e de expressão. Então, é inaceitável esse tipo de comentário. Pois é. A Voz das Ruas opina sobre as ocupações. Há quem sugira outras formas de manifestação. Eu acredito que existam formas mais eficientes, né, de conversar com os meios legais, enfim, eu acho que é uma forma que aparece muito na mídia, mas eu não acredito que seja muito eficiente e acho que atrapalha a vida de outras pessoas. Acho que a prova que a gente tem aí do Enem, né, que acabou criando uma série de transtornos. Talvez não houvesse necessidade de cancelamento do Enem para alguns alunos. Muitas escolas estavam ocupadas em cidades com segundo turno nas eleições municipais e as votações ocorreram normalmente num acordo entre Justiça Eleitoral e estudantes. Quer dizer, se houvesse boa vontade, né, Maria? Você poderia ter tido o Enem normalmente, não teria problema nenhum, né? Porque os estudantes, quando ocupam, eles melhoram as escolas, né? Ao contrário do que a gente vê no noticiário em geral, né? Claro, eles lutam por isso, por essa participação, e é tudo uma questão do diálogo, né, com os estudantes. Então, em vez de cancelar uma prova ou criar medidas arbitrárias, é dialogar, ouvir de fato quem está na escola, o que pensa sobre o currículo, o que pensa sobre a prova do Enem e a importância na vida das estudantes e dos estudantes. Então, realmente, é diálogo a palavra-chave para a construção de uma educação de qualidade, né, que é o processo de ensino-aprendizagem. Tanto os professores, profissionais de educação, quanto os alunos constroem esse conhecimento. Então, se não se escuta nem lá nem cá, fica difícil. Agora, por que você acha que a repressão é tão pesada assim? O que é que passa pela cabeça dos governos, a gente pode falar especialmente do de São Paulo, que é onde a gente está, que não tem diálogo algum, é sempre violência, sempre violência. O que é que passa pela cabeça desses governantes? Essa questão dessa violência e repressão policial, nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e sempre muitas outras entidades, estamos muito sensibilizados com isso e levando isso para o cenário internacional. Eu acabo de regressar numa atividade em Portugal, onde nós estivemos com os países lusófonos africanos e Portugal, com a relatora especial para o Direito Humano à Educação da ONU, senhora Kumba Bolly-Berry, quem escutou toda essa situação com muita sensibilidade e não só ficou indignada com o que impacta o direito humano à educação, da qualidade dos alunos participarem, escolherem a escola, o seu currículo e construírem conjuntamente com a comunidade escolar, mas também da repressão policial nas ruas dos estudantes que saem em manifestação, que até é uma questão que depois nós seguimos para uma missão em Genebra, na ONU, para também conversar com outras relatorias do direito humano, tanto a relatoria do direito à liberdade de expressão e também da liberdade de associação livre dos estudantes pelos seus direitos. Para quem está em casa, né, às vezes pode soar meio confuso, mas nada mais é do que a legislação. Temos a legislação nacional, mas temos também a legislação internacional. Sim. E é importante levar essas notícias de todos os países que sofrem violações, principalmente na Suíça, em Genebra, onde está o Alto Comissariado das Nações Unidas, para mostrar o que de forma impacta ou não, o que viola ou não os direitos humanos internacionais. Quem sente na pele os problemas da educação no Brasil apoia o movimento estudantil. O problema é que o governo não está muito preocupado com nossos estudantes brasileiros. Minha filha é universitária e está passando uma situação difícil também. É professora de matemática e tem dia que não tem nem copo descartável para tomar água na escola, ela tem que levar de casa. Então eu acho que os estudantes têm que lutar sim pelos seus direitos. É importante falar aqui numa televisão para as pessoas
é sentir na pele, é ter a sensibilidade de ouvir os estudantes, porque uma coisa, eles já estão dando um passo além de pensar numa gestão escolar, a autonomia, mas ainda assim, além dos problemas que as famílias, né, têm dificuldade de entender algumas, sofrem violência, repressão policial como criminosos. Isso é inaceitável. Ainda, né? E assim, e pela Convenção sobre o Direito da Criança, Convenção Internacional, até 17 anos, né, que são muitos, são considerados crianças. E acho importante também ressaltar o caso de outros estados, que a gente fala de São Paulo, mas do Ceará também, e o SEDECA Ceará, uma instituição que está fazendo um trabalho muito importante de apoio e auxílio a essa luta, porque são estudantes que não têm advogados, que precisam desse apoio e são chamados a depor com as suas famílias como criminosos, enquanto, na verdade, deveriam estar sendo chamados na mesa da gestão para falar sobre currículo, gestão e avaliação. No início de novembro, em Taguatinga, Brasília, o Centro de Ensino Médio Ave Branca foi desocupado pela Polícia Militar graças a uma decisão emitida pela Justiça do Distrito Federal. Veja os métodos autorizados para serem usados contra os estudantes, fossem maiores ou menores de idade. A decisão, assinada pelo juiz Alex Costa de Oliveira, autorizou a PM a usar instrumentos sonoros contínuos, direcionados ao local da ocupação para impedir o período de sono. O magistrado também liberou táticas como a restrição da entrada de alimentos e corte de água, energia e gás. A PM podia impedir o acesso de outras pessoas às escolas, em especial parentes e conhecidos dos ocupantes, até que a ordem fosse cumprida. A escola, logicamente, foi desocupada. No próximo bloco, a polícia de São Paulo reprimiu com violência, mas estudantes resistiram e mantiveram as ocupações. Eu acho que São Paulo, querendo ou não, uma ocupação ela é muito desgastante. E para você estar dentro de uma ocupação, você tem que entender o que é.